Meu amigo me mandou aqui um livro. É um livro muito interessante e me mandou o prólogo. Vou ler aqui, espero que eu goste. O menino corria como um cavalo pelo campo. Sua mente era o cavaleiro que agora o açoitava sem piedade, exigindo de si mais velocidade. Desejava voar como uma águia. Vacilou observando o céu e caiu pateticamente próximo a um grande pedaço de árvore tombada. Tentou levantar, mas agora rastejava-se na lama. Levantou-se da sua primeira queda e tentou mover o tronco que o bloqueava. Seu pé ficou preso por alguns instantes, alimentando como lenha o fogo do pavor que ardia em seu coração. Seu corpo clamava por descanso, mas seu instinto o impulsionava. Seu cavaleiro voltava açoitado. Sabia em seu íntimo que descansar agora em uma floresta à noite, infestada de predadores, seria como tocar um sino anunciando a sua chegada. Sentiu o vento gelado cortar-lhes o rosto. Em trechos em que a floresta era densa, árvores e arbustos o arranhavam, tirando o sangue e invadindo a noite com um cheiro doce do seu fresco sangue, que agora impregnava o ar por onde passava. Seu cheiro era um convite aos primeiros predadores, despertados pelo novo aroma em suas narinas. O menino sentia seus músculos tensos. Se não estivesse correndo, estaria congelando pelo frio do último entardecer da sua vida. Fazia frio como uma noite de inverno, um clima típico em pleno verão. A noite eterna renasce, trazendo com elas os seres que habitam as trevas. O menino subiu numa rocha e, no meio da sua fuga, por instantes, contemplou uma vista celestial. No horizonte, estendia-se por quilômetros sem fim uma floresta cheia de vida, com árvores até onde seus olhos podiam alcançar. O pôr do sol iluminou seu rosto, aquecendo-lhe por ocasião, até a luz sumir e logo desaparecer no horizonte. Assim como a noite tem agora sua vez, logo um novo dia iria renascer para predadores e presas, pelo menos para aqueles que sobreviveram a mais uma noite na floresta. Luz e escuridão são opostos que não podem coexistir. Para haver escuridão, a luz deve morrer, e para ofuscar a escuridão, a luz deve renascer. Entre esse jogo de luz, escuridão e renascimento, em contrariedade à regra, há um menino chamado Santiago, e no seu interior luz e escuridão coexistem, uma sempre tentando sobrepujar a outra. O menino agora se encontra imerso na escuridão e prestes a morrer. Sem a luz, em segundos tudo estava imerso em total escuridão. Se uma força maior espalhasse as trevas para mascarar aqueles que se camuflam nas sombras. Era noite de lua cheia, que após período de escuridão total, trouxe um pouco de luz, brilhando e refletindo sua imagem nas águas. O menino caiu pela segunda vez, estava exausto e, com suor frio escorrendo em seu rosto, sentou-se por um momento no chão gelado. Em sua frente havia uma árvore morta e se assustou ao olhar para cima e ver uma coruja fantasmagórica, com a cabeça retorcida, a observá-lo. Respirou fundo, tentando acalmar seu coração, na tentativa de refletir por um minuto, mas não tinha um minuto, pois as sombras se moviam rapidamente. A noite trazia seus próprios sons, pássaros e seres que rastejavam pelo chão. Grilos em sinfonia tocavam a marcha fúnebre, sons que sumiram de repente. A noite cheia de vida agora introduzia um silêncio ameaçador. O único som que o menino podia ouvir era como tambores sendo batido bruscamente em seu peito. Conforme sua respiração ofegante diminuía, sentia os sons aos poucos perderem a força. Imerso e sozinho naquele silêncio embriagante, sentiu uma paz que o fez acalmar. Os tambores haviam cessado, deixando sua audição livre para ouvir os demais ruídos. Não levou meio segundo para sua percepção captar um novo som. Começou como um pequeno ruído ao longe, no qual exigiu sua completa concentração para ouvi-lo. O menino pôs os ouvidos na terra. Primeiro pôde sentir as oscilações no chão, como patadas fortes que castigavam o solo por onde passava. Em seguida, os retirou da terra, e já podia ouvir bem os que antes pareciam apenas ruídos solitários ao longe, ecoavam como um estouro de uma manada. Os lobos me acharam. Capítulo 1: O cadáver ambulante. Dias antes, um cadáver acordava. Não para o pós-vida, senão para mais uma noite de insônia. Havia sido despertado novamente por um chamado noturno. Um forte ruivo feriu o silêncio da noite.
O menino despertou novamente de madrugada. Como costumeiro, ia deitar-se cedo, morrendo de sono e com o advento da madrugada. Não mais conseguia dormir. Quase como um vampiro que acordava para a vida noturna. Há alguns meses, o sono lhe fora negado e era comum acordar todas as noites no mesmo horário. Costumava levantar, assistir TV, ler uma de suas histórias em quadrinho ou mesmo conferir as redes sociais dos outros, pois a sua não tinha nada de social. Se houvesse uma rede social dos excluídos, talvez fosse popular. Ainda pode-se dizer que olhava uma rede social em particular, a de uma colega de classe, por quem nutria admiração secreta. Ou simplesmente escutar música do gênero rock and roll, o gosto herdado do seu pai. Nessa noite em particular não levantou. Estava cansado, pois o dia não havia sido fácil. Teve que ajudar nos tantos afazeres que precocemente lhe foram confiados. Nessa noite, ficou deitado, contemplando as estrelas do teto do seu quarto, que de estrelar tinha apenas o formato. Na verdade, eram apenas adesivos colados por seu pai numa noite de sua infância. O pai havia colado as estrelas num dia em que o menino teve um dos piores pesadelos da sua vida. Sonhou que um lobo negro com a noite viera e levara seus pais embora. Tinha esse mesmo sonho de maneira recorrente e, por mais que todos falassem não existir lobos pela região, ele era apenas uma criança que acreditava no poder da imaginação. Na infância, foram diversas as noites em que o menino não conseguia dormir. Costumava acordar de madrugada e correr para o quarto dos pais. Essa rotina durou algumas semanas. Tinha apenas 6 anos quando os pesadelos começaram. Temia o escuro, mesmo sem ainda entender a razão. Como suas crises ocorriam durante a noite, foi sugerido que o local onde dormisse não ficasse totalmente escuro. Então, sua mãe colocou um abajur no quarto, mas as sombras produzidas pela luz alimentavam ainda mais sua imaginação. Sempre que fechava os olhos, mesmo que por segundos, não confiava totalmente na luz. Cada meia piscada era como se visse uma sombra indo em sua direção. Um dia, seu pai, que era lento nas decisões, embora com personalidade tranquila e bondosa, trouxe-lhes uns adesivos que havia encontrado numa loja da rodoviária. Eram adesivos desses que brilham no escuro. Colocou-os no teto, logo acima de sua cama. A simples solução trouxe paz para as noites de sono da criança, talvez pela sensação de luz que inundou o quarto ou mesmo pelo zelo do seu pai, que era uma pessoa reclusa e um pouco distante. A mãe acreditava que havia sido a atitude dele com o filho que tinha aquecido seu coração e expulsado os seus medos. A nostalgia, que trouxe lembranças da infância, foi quebrada, novamente por um uivo malicioso, como um chamado da morte. Raul! Novamente, o menino não conseguia dormir. 10 anos após sua primeira crise de insônia, outra vez o vilão da madrugada roubava-lhe o sono. Como já não era mais criança, sua presença na cama dos pais não seria bem recebida, e o garoto sabia disso, além de que vivia situação difícil na escola. Ir correndo para a cama dos pais seria como um lembrete de que constantemente lhe atribuíam. Você é um covarde, você é um covarde. O simples boato de que na infância tinha pesadelos e que, em ocasiões, molhou a cama, já era suficiente para ser alvo de chacota. Novamente ecoou sobre os campos aquele uivo. Não há lobos da região, disseram-me na infância. Gostaria de saber por que os pais têm essa mania de inventar mentiras tentando nos proteger. Seria mais fácil saber que há perigo e tentar evitá-los do que andar às cegas pela vida. Algumas noites, o noticiário alertou os moradores a tomarem cuidado ao saírem à noite. Os avisos sobre os lobos começaram a se espalhar entre a população. De início, foram relatos de pessoas ouvindo uivos da madrugada. Até criou-se uma lenda urbana de que um lobo gigante, no qual era comentado na roda de amigos em que alguém sempre trazia uma nova e confiável história sobre o avistamento de que agora chamava de a besta da floresta. À medida que os dias passavam, mais pessoas aumentavam a chama da fofoca e agora falavam constantemente sobre os avistamentos de lobo. Um pescador, inclusive, relatou que,
Próximo ao rio, onde pescava durante a noite, pôde ver uma alcatéia inteira correndo atrás de um veado. Jurou jamais voltar a pisar na floresta, que, por sinal, ficava próxima à casa do menino. O mito dos lobos começou a atrapalhar os negócios da família. Seu pai acreditava não passar de um boato, começado por um de seus concorrentes tentando afugentar os fregueses do hotel. Somente com o desaparecimento de uma jovem, encontrada morta dias depois, com marcas de mordidas, arranhões e dilacerações, levou o noticiário local a mudar o tom do boato para algo mais sério, resolvendo alertar os moradores. Desde então, ninguém mais ousou pisar na floresta. Uma equipe de caça foi enviada para o local. Após dias sem notícia, foram encontrados, perdidos e desnutridos. A equipe de caça era composta de 2 homens, que haviam crescido na cidade e jamais saído dela. Os caçadores eram robustos e de personalidade forte, a mesma que se espera do pessoal do interior, justos e fortes. Tanto que seu senso de justiça fizeram com que fossem os primeiros e únicos a voluntariar-se para encontrar o animal que havia ceifado a vida da jovem. Após 7 dias sem notícias dos caçadores, uma nova equipe de resgate adentrou a floresta. Quando foram encontrados, estavam desorientados e falando coisas sem nexos. Repousaram e, quando foram dar seu primeiro relato, contaram que durante a sua caçada, nos primeiros dias, haviam abatido 2 onças e rastreados as marcas de um terceiro animal, que, pela profundidade das marcas, era pesado como um touro. As pegadas eram irregulares, em alguns pontos lembravam pés de humanos, em outros, patas de cachorro. Em perseguição, aventuraram-se floresta adentro, numa área desconhecida. Começaram a contar histórias aterrorizantes e mencionaram um lobisomem que amaldiçoava aquela floresta. Na noite de lua cheia, os 2 homens haviam chegado à clareira íngreme, aberta. Era o mais longe que já haviam ido na floresta. A mata era densa e de difícil acesso. Montaram um acampamento pouco abaixo do topo, numa área plana. Na primeira noite de lua cheia, viram um homem nu, uivando para a lua. Em seguida, o homem tomou a forma de um lobo e correu na direção deles. Os 2 homens começaram a correr, abdicando de seus pertences. Foram perseguidos durante toda a noite. Correram 2 dias seguidos até serem encontrados. A floresta brincou com as suas mentes. Ambos, depois de receber alta do hospital, deixaram a cidade. Era um perigo real. Onças, lobos ou cachorros selvagens. Havia algo naquela floresta. O menino sentia-se como se seus sonhos de infância fossem um presságio de seu futuro, que estaria acontecendo nesse real momento. O fato era que o pesadelo havia chegado àquela pacata cidade no interior. Nunca antes se teve notícia de que lobos habitaram o Brasil, salvo o solitário lobo-guará, que não se encaixava nas descrições. O prefeito também havia criado sua própria teoria de que alguém havia trazido os lobos somente para atrapalhar o seu mandato. A verdade é que ninguém sabia do que era real ou inventado. Nessa noite de insônia, era impossível alegar que tudo se tratava de invenção. Até mesmo o menino podia ouvir, hoje e em outras tantas noites calmas, os uivos que feriam o silêncio das madrugadas. Cada vez que ouvia os uivos, o menino sentia um impulso, uma vontade de entrar na floresta. O uivo era como um chamado amigável. Embora inocente, o menino não era tolo de aventurar-se na mata, que estava proibida para todos. Essa será apenas mais uma madrugada acordado. Mesmo com os uivos cada vez mais intensos, o menino tentaria se distrair com outra coisa. Tentou não sentir medo, mas sua mente trouxe-lhe uma lembrança desagradável. Lembrou-se de seu professor, que nessa mesma semana respondeu a uma dúvida sobre os uivos. Um lobo uiva, chamando outro lobo. O menino se chamava Santiago, em homenagem ao segundo nome do seu avô. Tinha 16 anos e estava no penúltimo ano do colegial. Começou tarde sua vida escolar, por isso se lamentava de ser sempre considerado o mais lento da turma, simplesmente por ser mais velho que os demais. A maioria dos adolescentes gosta da escola e gosta ainda mais da época de férias, do verão, de sair com os amigos. Ao contrário, o menino era obrigado a suportar a escola, não tinha amigos e a época de férias significa apenas mais trabalho. Morava com a família no próprio hotel fazenda que possuíam. Os afazeres eram muitos e trabalhos que deveriam ser feitos por adultos eram entregues à sua confiança.
Seus pais haviam esquecido que ele era uma criança quando, aos 9 anos, teve de pegar pela primeira vez uma vassoura. Os tempos de criança passaram. Já adolescente, ainda lhes incumbia diversas tarefas. Talvez por isso não tivesse amigos. Embora o trabalho fosse árduo, não reclamava, pois sua expressão facial fazia isso por ele. O hotel era composto de um grande casarão principal, onde a família morava. Dispunha de quartos extras para hóspedes, sala de jogos, refeitório, entre outros cômodos. Além do casarão, havia mais 4 unidades individuais com inquilinos permanentes, que pagavam aluguel mensal. A maioria deles trabalhava de dia na cidade, e o menino os via somente à noite, quando levava a refeição para aqueles que optavam receber refeições no quarto. Também existia uma quinta casa, um pouco mais retirada, onde morava seu avô materno, Leopoldo Santiago, que até os dias atuais ainda não haviam aprendido a viver em família. Era como um animal selvagem fora do seu habitat. Usufruía apenas o que a família podia oferecer. Nas raras vezes que viu seus pais discutindo, ouviu seu pai chamando-o de velho bêbado. De fato, era um velho e bebia, e o simples fato de viver de favor, não indo buscar nem a própria refeição, reforçava o sentimento negativo que o pai do menino nutria por ele. Santiago passou mais uma madrugada em claro, e quando surgiu os primeiros raios de sol, como que para deboche, o sono vinha com todas as forças, e nessas horas o menino já não tinha mais o domínio sobre sua vida. Sua presença era requisitada, pois era hora de servir a mesa do café para os hóspedes. Ninguém se importava se estivesse com sono. O dia estava prestes a começar no hotel. Nenhum de seus argumentos seriam atendido. Deveria fazer somente o que se esperava dele, nada mais. Começou a servir o café, aprendeu a esboçar sorriso falso à multidão. Mesmo que em sua mente estivesse triste, demonstrava o que se esperava dele. Eram 6:30 da manhã de suas férias de 16 anos, uma época que não voltaria mais, e o menino do sorriso falso agora... Se você quer continuar essa história, eu vou deixar um link na descrição onde tem o livro. É uma história muito interessante. Muito obrigado por ouvir. Se quiser mais histórias como essa, digite nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo. Se inscreve no meu canal e espere novos vídeos. Muito obrigado.